E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com mais um Kenny Responde. Por quê? Porque saiu muita pergunta, então vai ter muitas respostas aqui. E a pergunta da vez foi bem legal e dessa vez eu tô aqui com a pergunta, tá? Eu não perdi de novo o print não. Dessa vez eu tenho aqui a pergunta. E a pergunta foi justamente feita porque eu tinha feito sobre o Yujiro não tá fazendo, né, não ter feito o diamante lá. Eu expliquei, é simples, mas ao mesmo tempo não é, né, porque tem tanta nuance, tem tanta coisa que o Itagaki deixa sempre mistério, e essa parada de deixar mistério deixa muita gente confusa. E aqui a gente vai falar por que o Sukune consegue fazer o seu diamante, ou pelo menos tentar destrinchar o porquê disso, porque a gente vai analisar dois momentos aí do mangá, tanto um narrado pelo Tokugawa e o outro o próprio narrador mesmo explicando, né, ciência e tal. Mas antes de a gente comentar sobre tudo, antes de a gente falar e responder a essa pergunta, no caso do cara que pergunta aí quanto tempo ele passou, né, se ele tinha demorado muito tempo ou não, parecia que ele tinha demorado um tempo para fazer. A gente tem que falar o seguinte, temos que falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive muitos que respondem com muitas tiradas de dúvida aí do conteúdo de bug. Você falar que você pode estar se inscrevendo no canal para também estar recebendo esse tipo de conteúdo todos os dias. Então, vê aqui em cima o cardzinho que tem bastante conteúdo para vocês. Chance nova temporada, impressões, narrações e muito mais. Enfim, deixa de resenha, deixa de eu ficar enrolando aqui e vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, a parada do diamante, ela não é nova não, tá? A primeira vez que ela surgiu foi em 2018, ao final da saga aí, no caso de Bakidou Parte 1, que era focado em Musashi. E no final, depois que todo mundo fica retado, né? Porque Tokugawa ainda fica naquela esperança de que se Musashi quisesse voltar, ele poderia, e deixou ali o corpo dele guardado. A gente vê que ele chama o Baki para um cantinho e diz: Baki, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. E mostra para ele uma pedra maciça de diamante. E Baki fica olhando aquilo e pensa: mano, como assim diamante? Ele dá uma bugada. E aí ele acaba explicando que sim, existiu um cara que fez isso na mão. E não só um, como dois. E ele conta a história que de geração em geração sempre tinha um tal do nome no Sukune. Um cara que sempre descia, sempre vinha mais junto. E esses caras iam se revezando e toda vez faziam uma coisa que era tradição da família. Ir no templo, fazer toda uma parada e apertar a pedra, a rocha de carvão. Inclusive ele acaba falando, né, que no caso este carvão ele foi apertado pela primeira vez por uma pessoa. Essa pessoa a gente vê que não é tão grande a mão dela, né? Ele aperta, faz força e acaba criando aí parcialmente alguns diamantes que ficam ainda incrustados naquela rocha. E depois ele fala que depois de muitos anos e anos, as coisas evoluindo, acabou chegando outra pessoa. Pessoa essa que passou até mesmo por um ritual. E isso é interessante para a gente entender como foi a transformação do carvão em diamante. Para lembrar, parte dessa transformação já tinha sido começada, vários caras tentaram fazer essa transformação, mas eles não conseguiram mudar em nada, ou seja, todo mundo que pressionava ali não conseguia nem quebrar o carvão, porque mesmo é dito pelo próprio Tokugawa e faz total sentido, porque a gente viu isso acontecer na obra. Lembra lá quando o Yujiro tentou fazer o diamante, ou pelo menos ficou zoando com a cara de Obama, tanto faz como você queria interpretar, quando ele apertou lá, o que a gente viu é virando farelo. Inclusive é falado, o carvão é fácil de se quebrar, tem que ter cuidado com ele, porque se você não botar a pressão suficiente para transformar em diamante, o que vai acontecer é que ele vai quebrar, você vai acabar desfarelando ele. Você já pegou um carvão na mão? Você pegar um carvão na mão, bater assim, ele começa a se esfarelar, começa a se quebrar. E aí o que acontece é que a gente vê que sim, chega um novo descendente, um novo aí que vai ser o potencial para fazer essa possibilidade de completar esse diamante. E ele vai indo até um templo esse que lá é a da floresta Sukune, que tem árvores gigantescas. E quando ele chega lá, ele passa um bom tempo, segundo Tokugawa, orando, fazendo prece, se conectando com o mundo espiritual e pá. Essa parada espiritual com relação ao Sukune é muito presente durante a saga toda, tá?
Talvez isso tenha alguma relação, essa espiritualidade ali dos cara que luta sumô da família do Sukune? Possa ser, mas a gente não tem uma prova em si. O fato é que ele passa um bom tempo orando, e depois desse bom tempo orando, ele vai ali pegar aquela pedra, aquela rocha de carvão barra diamante, né? Que tem pedaço de diamante agarrado. E quando ele pega, uma das coisas que é diferente do seu próprio antecessor é que a rocha fica dentro. E é parecido com o que aconteceu com o Yujiro, tá? A rocha fica dentro e quando ele fecha, ele consegue compactar a rocha completamente. Só que diferente do Yujiro, o Yujiro quando faz isso, ele faz isso e começa a destruir a rocha e deixar ela em farelos, porque numa pressão, ali é só força mesmo. E quando se trata de pressão, você faz uma pressão tão grande que o formato dela não desmonta, porque não tem por onde sair pedaços dela. Simplesmente é tão compactado que você vai pegando e deixando ela mais compacta, até se transformar em outra coisa por conta do calor e da força que está sendo feita ali. E aí é mostrado que ele fica apertando, inclusive dá ênfase nisso, né, umas 3, 4 vezes, apertando, como se ele tivesse que passar um tempo realmente apertando para formar aquilo. Inclusive ele aperta e segura a mão dele, ou seja, é força das duas mãos, uma ajudando a outra para poder fazer aquilo. E no fim das contas, o que acontece é que sim, depois de um tempo, acaba saindo um diamante completamente formado, assim nascendo o segundo oficialmente nome no Sukune, porque o restante não valia, já que eles não conseguiam dar procedimento e não mostravam a força equivalente a seu antecessor ancestral que tinha feito aquilo. Isso é tudo o que Tokugawa falou sobre o momento e como se fez. Inclusive, tudo isso aí meio que bate até mesmo com algumas coisas que a gente ficava pensando, mano, o carvão tem que ter cuidado senão quebra, e o Yujiro quebrou o carvão. Até mesmo a gente viu, né, que os caras tinham toda uma questão espiritual, tempo, paciência, concentração, toda uma parada para conseguir transformar aquilo ali. E aí, quando a gente vai um pouquinho mais pra frente, lá em Bakidou 2, no capítulo 17, quando a gente vê a derrota de Oliva, a gente simplesmente tem uma informação maior sobre isso, sobre a criação de diamantes. E aí começa a falar que o carvão ele é do mesmo composto químico, o diamante também, e acaba que os dois podem se transformar, no caso o carvão se transformar em diamante. Explica sobre as pressões atmosféricas da Terra, o poder que tem que ter ali. Inclusive até mesmo falaram que o próprio Sukune ele tem que ter 100 toneladas de pressão atmosférica, eu acho que é isso, 100 toneladas de pressão atmosférica. Se eu tiver errado, me corrijam aí, mas é bastante coisa, então é muita força, muita pressão atmosférica. Então o poder de pressão de aperto que é enfatizado é poder de aperto ou força de aperto, não é força bruta, que se fosse assim ele seria mais forte que o Giro, e ele não é mais forte que o Giro. Então o poder de aperto, a força que ele consegue fazer, os dedos, as falanges, os ossos aqui, ó, que ele consegue fazer isso aqui, essa força que ele consegue fazer na mão é muito superior aos personagens, a ponto de que o narrador começa a explicar que no mundo, por mais que exista a fala, você não pode, um humano não pode fazer um diamante. E inclusive isso é interessante, né, que o próprio narrador, ele tá concordando com o que o Jiro falou, e o Jiro falou, humanos não podem fazer diamantes. Inclusive o próprio Jiro fala lá, né, que no caso é idiota a teoria do Obama, mas é a teoria que está se concretizando aqui. E aí o narrador dessa vez, a gente não está falando de Tokugawa, é o narrador falando, ele fala dessa fala aí que o Jiro falou, inclusive de que outros humanos falam que o humano não consegue fazer tal pressão. E aí o narrador ainda enfatiza, mas 2 humanos conseguem fazer isso. Só que ele não está falando de Yujiro e Sukune, ele está falando de Nomi no Sukune 1 e Nomi no Sukune 2. Mais uma vez ele explicando que existem humanos com tal poder para gerar isso, ao contrário do que o próprio Jiro falou. O Jiro não sabia que era possível fazer isso. E aí no final dessa afirmação que é possível sim fazer, inclusive mostra ali, né, os 2 únicos no mundo, na Terra, que podem fazer isso, a gente vê a derrota do Oliva. Mas é tudo a explicação que complementa, né, com o mangá anterior e até mesmo complementa com o que o Jiro falou lá sobre ele não acreditar que seria possível. Eu até mesmo vejo assim, imagina só, e o Jiro pensa mais pra frente que tipo, mano, se Sukune fez, que eu acho que nem sei se ele sabe disso, se ele faz, talvez Tokugawa nem tenha contado pro Jiro, não lembro, na saga realmente não lembro,
Mas tipo, se o Sukune fez, será que eu consigo? Talvez o Jiro pudesse treinar e até mesmo aperfeiçoar sua força de pressão, de pegada, para fazer isso. Eu nunca vi o Jiro usando sua força de pegada em si, eu nunca vi. E seria interessante o Jiro mostrar que tem essa força de pressão, de pegada muito grande. E o Jiro, ele realmente nunca trabalha isso. E aqui a gente vê como tudo foi feito para Sukune conseguir fazer. Ou seja, tempo é necessário, espiritualidade é necessária e também você tem que ser aquele que carrega uma força de pressão, de aperto insanamente poderosa. Claro que a parte espiritual pode ter sido somente uma coisa que aconteceu no dia, mas o fato é que teve todo um ritual para que conseguisse fazer. Você pode contar com isso ou não, mas aí ficaria duas coisas, né? O aperto hiper mega forte e a questão do tempo. Então essas duas coisas são muito importantes para que você consiga fazer. Claro que na vida real não daria para fazer isso usando física e ciência, e se por mais que Bike se baseie nisso e use a física do nosso mundo, na vida real não teria como fazer, porque não existe humano que teria a força suficiente para criar a pressão atmosférica absurda que, por exemplo, a crosta terrestre faz lá no fundo da Terra, no carvão, nas coisas, nos dejetos, para que isso ocorra. É a temperatura absurda que ali acontece. Inclusive, isso é até fumaça, né, quando o Sukune transforma aquilo. No fim das contas, essa foi a explicação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha entendido direitinho aí como é que funciona. Mas se você tem outra dúvida, se você quer saber mais coisas, escreve aqui nos comentários, que aí eu vou estar sempre pronto para te responder. E se eu não souber responder, todo mundo se ajuda aqui, que a comunidade de bike é maravilhosa para isso. Para a gente saber mais, para a gente aprender mais, porque onde tem ciência, onde tem física, onde tem misticismo, onde tem bike, tem muito que aprender. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!